Olá de novo, estamos na nossa 8ª aula aqui do nosso curso de grego intermediário da escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, ainda temos aqui trabalhado sobre as questões do nominativo. Basicamente, o que eu quero nos fazer lembrar é que hoje nós vamos iniciar falando sobre o predicativo do nominativo, ou predicativo nominativo, ou uma siglazinha que a gente vai ficar utilizando também, PN, certo? O predicativo nominativo nada mais é do que o predicativo do sujeito, mas será interessante falar sobre isso nos próximos pontos aqui que a gente lembrar. Mas se a gente tocar nesses aspectos aí, vamos apresentar aqui esse aspecto de João capítulo 1, versículo 1. Acho que é interessante a gente lembrar aqui, João capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. Enarrei en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Bom, vamos pensar sobre como esse texto ele foi construído, certo? Como eu já tenho trabalhado aqui várias vezes, vamos atrás do verbo primeiro. En, no caso, no princípio, era o verbo. Kai hologos en proston theon, então, e o verbo estava com Deus. Kai theos en hologos. E Deus, o verbo, hologos, era Deus. Bom, esse é um texto, eu estou rindo aqui porque nós vamos tratar muito sobre esse texto aqui nas próximas aulas, certo? Para falar aí sobre sujeito e predicativo do sujeito. Mas já para nos fazer iniciar aqui, o hologos que nós temos aqui, o verbo, no caso aqui vamos procurar primeiro o sujeito, né? Hologos, sujeito. Por quê? Porque nós estamos vendo que ele está no nosso nominativo omicron sigma. Sujeito, hologos, o verbo en, é o verbo estin no imperfeito, né? Então ele era ou estava, e en arrei, lembra de princípio, né? Vou colocar aqui em vermelho, como temos colocado o que não é sujeito, né? Nem verbo. E com a função aqui, a ideia de advérbio, certo? A ideia, só a ideia. Não vamos entrar mais nesse ponto aí com a ideia de tempo, certo? Tempo, no princípio. Então, nós temos sujeito no nominativo, o verbo en, e então arrei. Tudo bem aqui, até aqui tudo certo, certo? Até aqui tudo certo. Por quê? Porque ele está falando que o verbo estava no princípio. Tudo bem. Também esqueci de lembrar para a gente que esse aqui é um verbo de ligação, certo? Verbo de ligação, verbo ser. Kai hologos en proston theon. E agora, kai hologos en proston theon. Nós temos aqui, então, o verbo, que é o nosso... Aliás, o verbo, no caso aqui, eu vou falar a palavra, certo? Para não confundir ali com o verbo no sentido gramatical. Então, nós temos aqui hologos, a palavra... O verbo estava, aqui a preposição i, né? Preposição e o verbo e a palavra estava com Deus, proston theon. Ideia aí mais ou menos aí de advérbio, é um pouco mais amplo do que isso, mas só para a gente ter ideia do que a gente está falando aqui. E kai theos en hologos. Aqui está a questão. Nós temos o ômicron sigma aqui e o ômicron sigma aqui. Se nós temos dois ômicron sigma, meu amigo, nós temos dois substantivos no nominativo.
Tudo bem. Temos uma preposição aqui e nós temos o verbo enfim. A questão é, se nós temos um nominativo e o nominativo ele tem a função de sujeito ou de predicativo do sujeito, como é que a gente vai descobrir aqui quem é sujeito e quem é predicativo do sujeito? Se nós temos theos no nominativo e logos no nominativo. E Deus era a palavra, ou e a palavra era Deus. Deus era a palavra era Deus. Será que faz alguma diferença? Aí é que tá, né? Se eu traduzo como Deus, vou colocar aqui em preto já aqui. Vamos lá. Se eu traduzo como Deus era a palavra, eu estou entendendo que o theos aqui é o sujeito. Se eu traduzo como a palavra era Deus, desculpa aí pela minha letra, deixa eu me consertar aqui. A palavra era Deus, ponto final aqui, muito bem. Eu estou entendendo que a palavra hologos aqui é que é o sujeito. A questão é, quem é o sujeito? Quem é o sujeito dessa frase? Nós temos duas palavras no nominativo. Nominativo é sujeito predicativo do sujeito. Então, eu tenho que descobrir, eu tenho um verbo de ligação e agora eu tenho que descobrir se essa palavra significa Deus era a palavra ou significa a palavra era Deus. Essa problematização aqui que eu introduzi a vocês é o ponto que a gente vai trabalhar aqui com a parte do predicativo do sujeito. Mas já para lembrar você que a gente vai tratar esse ponto nessa aula. Mas fique tranquilo que a gente vai ter elementos suficientes para poder definir e descobrir melhor esse ponto aí. Seguindo aqui, lembra? Kai theos en hologos. Eu deixei essa frase aqui justamente para a gente ficar sempre com ela em mente. Kai theos en hologos. O nominativo predicativo, né, no caso aqui, lembra que o NP e NS tem a ver com nominativo predicativo. Como eu já lembrei a você, nominativo predicativo tem a ver com predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito é, no caso, já falei isso, mas eu quero falar de novo, porque tem que ficar claro para você. Deus é amor. Amor e Deus são substantivos, certo? No caso, Deus é o sujeito da frase. E na frase nós temos um sujeito e nós temos um predicado, certo? Sujeito e predicado. Eu tenho aqui um sujeito e o predicado é o que é dito a respeito do sujeito. No caso aqui, o é amor, o verbo é o verbo ser, o verbo de ligação, e amor é o que é dito a respeito de Deus. O que é que Deus é? Deus é amor. O amor predica Deus, ou seja, diz algo a respeito de Deus. Por isso que ele é chamado predicativo do sujeito. Predicativo é aquilo que diz algo a respeito de outra coisa. Então, amor diz algo a respeito de Deus. Nesse sentido, amor é o predicativo do sujeito dessa frase. Tendo explicado isso, para as nossas aulas aqui, para efeito também de seguir a metodologia, né, que o Wallace tem trazido para a gente,
nós vamos trabalhar com as siglas que ele utiliza. Então, NP, nominativo predicativo, e NS, nominativo sujeito. Ou seja, quando eu tenho nominativo predicativo, é quando eu tenho uma frase, aliás, uma palavra no nominativo que é um predicativo. E nominativo sujeito é quando eu tenho uma palavra no nominativo que é sujeito. Beleza? Então, no caso aqui, Deus é amor. No caso, essa frase aqui no grego, então, nós teríamos, como colocaria aqui, deixa eu me colocar aqui, Theos estin agape. Certo? Muito bem. Theos está no nominativo e agape também está no nominativo. Aqui nós temos um verbo de ligação. O theos está no nominativo, ele é sujeito. Então, ele é um NS, sujeito. Agape é o predicativo do sujeito. Amor é o que é dito a respeito de Deus. Então, ele é um NP. E aqui é um verbo de ligação. Beleza? NP, NS, nominativo predicativo, nominativo do sujeito. Vamos lá agora para explicar. O nominativo predicativo é quase igual ao nominativo sujeito e une-se a este último por um verbo de ligação explícito ou implícito. Lembra que a gente já tem falado em outros momentos sobre isso, né? Sobre a questão de ser explícito ou implícito. Então, tendo falado sobre isso, o NP, o predicativo do sujeito, ele vai dizer é ligado ao sujeito, ao NS, a partir de um verbo de ligação, como eu já mostrei aqui para você. Nem sempre o NS, o nominativo do sujeito, possui um NP, porque nem todo sujeito tem um predicativo do sujeito. Por quê? Porque nem todo sujeito está ligado a um verbo de ligação. Existem sujeitos que estão ligados a verbos transitivos. Verbos transitivos não têm predicativo do sujeito. O único verbo que tem predicativo do sujeito é o verbo de ligação. São os verbos ser, estar, tornar e outros verbos como esses. Então, quando a gente fala sobre nem sempre o nominativo sujeito possui um nominativo predicativo, é porque nem todo sujeito está ligado a um verbo de ligação, certo? Muito bem. O nominativo sujeito e o nominativo predicativo normalmente não se correspondem intercambiavelmente. Vamos deixar claro sobre isso. O que é intercambiavelmente é aquilo que pode ser trocado sem prejuízo de significado. Aquilo que pode ser trocado sem prejuízo de significado é intercambiável. E o que o Wallace está mostrando para a gente? Que nem sempre NS e NP vão se corresponder. Na verdade, na maioria das vezes eles não se correspondem. Vamos lá. NS e NP não são relacionados com uma fórmula A igual a B e B igual a A. Pelo contrário, NP, ou seja, nominativo predicativo, regularmente descreve uma categoria maior ou um estado ao qual o nominativo do sujeito pertence. Ficou um pouco confuso aqui? Vou explicar melhor no próximo ponto. Mas, só para deixar claro, nós temos aqui Theos estin HP. Nós temos Deus é igual a amor. Certo? Theos é amor. O que ele está dizendo? Nem sempre isso é intercambiável. Nem sempre dá para trocar os dois. Sabe por quê? Porque se eu disser que amor é igual a Deus, toda forma de amor é igual a Deus. Isso é errado. Toda forma de amor, ou seja, na verdade não só isso, mais amplo ainda do que isso.
Deus é amor, certo? Mas o amor não é Deus. Eu não posso fechar Deus na categoria amor, porque Deus é mais do que amor. Deus é também amor, mas Deus é muito mais do que amor. Então, se eu digo que Deus é amor, tudo bem. Deus, o amor, ele é uma categoria maior e Deus, ele tem o amor como uma de suas características, mas eu não posso dizer que o amor é igual a Deus. Aí nós acabamos entrando num panteísmo, certo? Ou seja, algumas coisas são Deus. Eu não posso dizer que o amor é Deus somente. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é santidade, Deus é a sua glória, Deus é vários outros elementos. Eu fechar e dizer que amor é Deus é uma heresia, na verdade. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui com o que o Wallace está dizendo é que isso não é intercambiável, não é intercambiável. A gente tem que lembrar desse ponto aqui, porque senão a gente vai entrar em elementos até mais difíceis. Então, não posso dizer que Deus, aliás, posso dizer, a Bíblia diz Deus é amor, mas a Bíblia não diz amor é Deus. Então, nós temos um NS e um NP, que na verdade eles não são intercambiáveis aqui, como na maioria das vezes. Esse é o ponto que eu quero fazer você lembrar. Prosseguindo aqui, nós temos os verbos usados nas construções NS e NP. Mais na frente a gente vai explicar melhor aquele ponto lá do Deus é amor, amor é Deus. Voltando aqui, os verbos mais usados, ou seja, são os verbos de ligação. Lembra que os verbos usados nas construções são os verbos de ligação, verbo de ligação, certo? Que verbos são esses, os verbos mais utilizados? É o verbo eimi, o verbo ser, como você conhece, né? Nós temos também o verbo ginomai e o verbo riparro. Por exemplo, o verbo ginomai significa tornar-se. Tem esse significado, né? Literalmente, ginomai significa eu me torno. Então, a forma passiva de alguns verbos transitivos também tem função de verbo de ligação, certo? Por exemplo, Kalel, ele foi chamado amigo de Deus. Philos, Theu, Ekleithei. Então, nós temos aqui o verbo Kalel, ok? E ele tem uma função aqui, o verbo Kalel, eu chamo alguém. O verbo eu chamo alguém, a ideia eu chamo alguém é um verbo transitivo. Chamar está ligado a um objeto. Lembra disso, que o verbo transitivo é um verbo que está ligado a um objeto. Mas, no caso aqui, ele foi chamado amigo de Deus, e na verdade o amigo de Deus está predicando, certo? Está predicando algo a respeito dele, né? Aqui implicitamente nós temos um autós aqui. Então, o que eu quero mostrar aqui não está tão claro. Deixa eu colocar aqui. Autós, né? Está implícito, não está presente aí. Então, ele, autós, foi chamado Ekleithei, filho de Deus. Ele foi chamado filho de Deus. O Ekleithei aqui é um verbo transitivo, mas como ele está na voz passiva, nesse caso aqui, ele vai estar tendo uma função de verbo de ligação, uma função de um verbo que pede um predicativo do sujeito, porque philos Theu, amigo de Deus, diz algo a respeito dele. Então, se ele diz algo, ele predica algo a respeito, então esse philos Theu aqui, ele é predicativo do sujeito. Ou, como a gente tem trabalhado aqui, ele é um NP, um nominativo predicativo, porque é theos aqui, omicron sigma, philos, desculpe, amigo de Deus. Então, ele está no nominativo, no caso, nominativo predicativo. E como os outros também, né? Fomos nós mesmos também achados pecadores, né? Achados é um verbo transitivo, mas nessa voz passiva aqui, ele vai ter uma função, nesse caso aqui, de verbo de ligação. Por quê?
porque eu coloquei aqui em azul, né? Mas é melhor colocar em branco aqui para não perder o paralelismo. Eurethemen, kai autoi, hamartoloi, certo? Então, aqui o que nós temos? Nós temos, nós somos achados, nós mesmos também achados pecadores. Achados, então nós temos aqui hamartoloi. Esse hamartoloi diz algo a respeito de nós, certo? Diz algo a respeito de nós, predica algo a respeito de nós. Então, por essa razão, fomos nós mesmos também achados pecadores. Esse hamartoloi aqui vai ser, então, um NP. Vamos prosseguindo aqui. Tradução das orações NP, NS e NP, para a gente ter isso mais claro na nossa mente. No português, normalmente traduzimos o nominativo sujeito primeiro, certo? Então, no grego, porém, a ordem de palavras é mais flexível. O que eu quero dizer com isso, né? No português, geralmente o sujeito, no caso aqui, se eu quisesse dizer que a palavra era Deus, a palavra era Deus. Se eu quero dizer que algo é o sujeito, geralmente no português a forma de eu dizer isso é colocando o sujeito no começo da frase. E aí o Deus é o predicativo do sujeito. Nós chamamos isso de ordem canônica do português, certo? Assim a gente coloca o sujeito no começo e o predicativo do sujeito depois. Se a gente inverte isso, a gente está fazendo o que chama realmente de inversão, mas todo mundo sabe que o que vem no começo geralmente é o sujeito. Se eu faço uma inversão, isso também fica claro que eu estou mudando alguma coisa. As pessoas vão notar algo de diferente e isso vai ser proposital. Tendo falado sobre isso, então vamos lá. No grego, porém, a ordem das palavras é bem mais flexível. Eu não necessariamente preciso colocar uma palavra no grego no início para dizer que ela é sujeito. Você saberia me dizer por quê? Porque no grego, as funções sintáticas estão ligadas, de uma certa forma, aos casos e não à posição da palavra na frase. Nesse sentido, a gente vai ter aqui theos en hologos, Deus e palavra, e nós temos aqui um era. Mais uma vez a gente tem aquela nossa perguntinha, né? A palavra era Deus ou Deus era a palavra? Nós temos um nominativo aqui e um nominativo aqui. A questão é saber quem é o NP, ou seja, quem é o nominativo predicativo, e quem é o NS, quem é o nominativo sujeito. Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar alguns métodos para descobrir quem é o nominativo sujeito e quem é o nominativo predicativo dentro da frase, para que a gente não fique confuso, como, por exemplo, essa frase pode deixar você, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula sobre nominativo do sujeito, nominativo predicativo. Aqui nós temos pontos que vão nos ajudar a entender bem melhor quando a gente vê um nominativo. Talvez você, lá com o grego 1 e grego 2, a gente pense, né, o grego básico, elementar, a gente pensa, não, agora eu sei o sujeito, sei o predicativo do sujeito, isso é o nominativo, certo? Mas aí quando a gente vai para o grego intermediário, para o grego ali tratando com o texto de uma forma mais clara mesmo, na vida real, vamos dizer assim, a gente vai perceber que os casos, como nós aprendemos no grego básico, ele tem muito mais complexidade. Eu não digo isso para que você fique com medo, assim, preocupado, e agora eu pensei que eu já achava difícil no grego básico e agora tem um elementar que traz mais coisas. Não é isso. Na verdade, é uma forma de mostrar que a gente tem uma amplitude maior de significado no grego que torna a língua mais rica. Ao mesmo tempo, a gente também percebe
que se você tem um contato maior com o texto, um contato maior com a língua grega, esses elementos acabam se tornando mais usuais para você. Você não vai ficar tendo que pensar tanto a respeito daquelas construções, porque você já vai estar habituado a elas. É isso que eu estou querendo mostrar para você. Então, dentro disso que a gente tem falado aqui, nós temos que perceber que o nominativo predicativo e o nominativo sujeito são elementos que estão no nominativo, mas que a gente precisa de uma metodologia para descobrir quem é o nominativo sujeito e quem é o nominativo predicativo, porque nesse caso eles têm a mesma forma, ômicron sigma e ômicron sigma. E aí a gente vai ter que muitas vezes decidir quem é nominativo predicativo e quem é nominativo do sujeito. E mais do que isso, a gente vai descobrir que o nominativo sujeito e o nominativo predicativo define questões teológicas muitas vezes cruciais para o nosso entendimento. Mas isso é assunto para a próxima aula. Espero que você tenha entendido aí e não fique com medo, não. O grego ele demanda um esforço maior de fato. Por outro lado, você vai ter ainda mais recursos para poder entender ainda melhor o texto. Então, que Deus nos abençoe e até a próxima aula.